bem-vindos ao programa Ateliê Arte Coisas. O que eu quero compartilhar com vocês é muito mais que artesanato, é tradição, é memória afetiva, é sempre lembrar com carinho de alguém que faz artesanato e eu tenho certeza que a gente tem muito para dividir. E para facilitar tudo para vocês, a gente deixou todos esses itens lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Nosso site nada mais é do que uma extensão da nossa loja física e isso é assunto para outro vídeo. Então, vamos de passo a passo? Então vamos começar com a lista de materiais? Nós vamos precisar de betume colors na cor tabaco, verniz acrílico brilhante, cola branca, tinta chalk na cor branca e a cera incolor. E ao longo da nossa aula, rolinho, pincéis, lixa, vocês vão acompanhando na medida que eu for utilizando. A gente vai começar aplicando betume nessa plaquinha para eu demonstrar como fazer a aplicação, tá? Eu coloquei então aqui no meu pratinho esse produto e a gente vai aplicar uma camada na parte interna da nossa bandeja e na parte externa. Então, a base da nossa pátina provençal é no tom de tabaco, né, desse betume na cor tabaco. Então, passa bem caprichado. Uma camada bem generosa. E aí eu posso ou esperar a secagem natural, que aí vai depender muito da temperatura do tempo, ou acelerar com o secador de cabelo ou com o soprador, que é o que a gente vai fazer aqui nesse momento. Então, vamos lá. Feito isso, o próximo passo é aplicar a lixinha em toda essa peça, de maneira que eu mantenha a minha precisão aqui, no mesmo sentido, para tirar essa aspereza da madeira, tá? Então, uma lixinha 320, essa daqui a gente tem essa espuma que torna ela mais confortável, então ela é mais fácil de trabalhar. E eu vou aplicar na peça inteira aonde foi pintado. E vai ficar bem lisinho. Então, veja, eu apliquei nessa parte interna, nos 4 lados, e em toda a bandeja por fora. Também apliquei o betume colors na cor tabaco. E aí, quando ela ficar assim, ó, bem lixadinha, já sequinha, como eu já adiantei aqui nesse próximo passo, a gente vai vir e vai aplicar a cera incolor aqui por toda a parte onde a gente vai fazer o provençal. No caso da bandeja, eu apliquei somente por fora da bandeja. Então, depois a gente vai vir e vai aplicar o branquinho. Então, eu tô repassando com vocês as etapas. Então, aplicamos o betume, lixamos e agora a gente vai aplicar a cera. Sempre quando eu for fazer o provençal, eu vou aplicar a cera, principalmente nas extremidades do meu projeto. Então, ó. Coloco pequenas bolinhas, como essa. E aí, ou com um pincel de cerdas durinha, ou com uma esponjinha, ou até com um paninho, eu vou trabalhando em toda a minha peça.
principalmente aonde eu tenho a intenção de desgastar, porque é a cera que vai proteger, né, a minha parte inferior, para que na hora que eu vá fazer o desgastado, eu consiga retirar a camada do branco. Então, ó, bem na bordinha. Então, ou com um paninho, ou um pincel mais de sardinhas. A gente vem, ó, e passa em toda a extensão. Feito isso, a gente pode já entrar com a tinta chalk na cor branca, tá? Ela tem uma super cobertura, então vai ser muito fácil a gente, né, cobrir esse marrom que tá aqui por baixo. Então, ó, eu vou aplicar aqui no pratinho. E com um rolinho de espuma, também vou aplicar até cobrir. Talvez na primeira camada a gente encontre aí alguma dificuldade, pode ser que a tinta dá uma reagida, mas com 2 camadas, no máximo 3, ela vai ficar bem uniforme. E é isso que a gente quer, que por mais que a gente vá desgastar essa peça para dar esse ar que é característico da técnica, o ideal é que a pintura esteja totalmente uniformizada. Então, ó, na primeira camada a gente ainda consegue ver um fundo meio marrom, né? Mas nas demais camadas vai ficar bem coberto esse fundo. Novamente, eu posso secar, deixar secar naturalmente, ou utilizar o secador e o soprador de cabelo. Sempre que a gente for trabalhar com vela ou cera, como é o caso dessa peça, a gente mantém a distância do secador do soprador um pouquinho longe para não estragar, tá bom? Para não derreter esse produto. Então, ó, na primeira camada vai ficar assim, mas depois de 2 ou até 3 camadinhas, vocês já vão chegar aqui nesse jeitinho aqui, ó, que eu deixei a minha bandeja. Então, passei aqui o betume, lixei, apliquei a cera, certo? Apliquei a cera e depois apliquei branco até ficar branquinha, fingindo que nada tinha acontecido antes, certo? E aí agora é que a gente vai entrar com a técnica. Então, deixa eu higienizar aqui. E para isso, a gente vai precisar de um rolinho de um estilete. Então, eu vou pegar a lâmina aqui do estilete, ó, e eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Com a parte de trás, eu vou ver, ó, e vou raspando, ó. E vou retirando algumas partes do branco. Ó, venho bem linear aqui, ó. Então, a cera, ela faz justamente essa parte de impermeabilizar, né? De proteger esse marrom. E aí, quando eu venho aqui com o meu estilete, veja, eu não uso a ponta, né? Só uso a parte de trás. Ele vem e tira um pouco da tinta no branco. E aí, aqui é uma questão de gosto. Tem gente que gosta de tirar mais, tem gente que gosta de tirar mais linear. Eu gosto mais linear em alguns cantinhos. Então, ó, já tinha também adiantado em outras laterais aqui. Aqui eu acho que eu posso tirar um pouquinho mais. Fica uma peça clássica, fica uma peça extremamente atemporal, delicada.
E aí, depois que eu faço esses risquinhos, né, a gosto, como eu falei, né, pra tirar um pouquinho mais, a gente vem com a mesma lixinha e faz um acabamento para deixar homogêneo. Faço o movimento de vai e vem, para tirar às vezes a própria machucado que o estilete acaba fazendo, né? Então, ó. Nos 4 lados. Então, feito isso, eu vou tirar o pó com o auxílio aqui de um paninho, tanto da minha peça como da minha área de trabalho aqui. Tiro todo esse excesso de pó, pra gente pensar na nossa decoração interna da nossa bandeja. Então, ó, sempre deixem aí perto da área de trabalho um borrifadorzinho com água para tirar esse pó mais grosso que faz. E também mantendo as mãos limpinhas aí pra gente não sujar o nosso trabalho. Feito isso, a gente vai então tirar a medida da parte interna da nossa bandeja para a gente fazer o revestimento. Essa parte aqui das laterais, que eu também vou precisar aqui higienizar, eu vou deixar ela só com o betume, tá? Eu optei por não fazer o provençal. Então, vai dar um alto contraste aí com o meu papel. Que eu resolvi escolher um papel que imita azulejo português. Olha que estampa belíssima. Então, eu vou tirar a medida aqui da minha bandeja, pra gente cortar esse papel e aplicar aqui nesse fundo. Então, vamos lá. A medida dele é 29,7. 29,7. Perfeito. Aqui também. E aí, eu vou utilizar, então, a minha guilhotina aqui pra... Então, ó. Cortar um pouquinho maior para tirar um pouquinho lá do outro lado também. E aí, esse papel ficar certinho. Então, tira um pouquinho de cada lado, para garantir que fique o mais centralizado possível. Olha lá. E desse lado aqui também. Então, a gente vai tirar um pouquinho de um lado. O papel, sempre, né, por padrão, ele tem 30,5 por 30,5. Então, é uma medida fácil de chegar aqui nele. Vou estar tirando realmente um pouquinho.
com o uso da guilhotina também facilita bastante o nosso corte de papel e a nossa precisão. Então, vamos dar uma testada aqui. Olha lá. Eu acho que vai ficar belíssimo. Com a cola branca, que a gente vai colocar aqui no nosso pratinho. Vou deixar aqui para o meio. E aqui internamente, ó, eu vou fazer uma primeira camada. Próximo é o cantinho, tá? Porque nessa parte aqui da borda, a gente sempre vai aplicar com o pincel. E depois a gente vem com o rolinho. Então, eu tiro o excesso com o pincel e depois eu venho meio com o rolinho. Numa quantidade que a minha peça fique, sim, esbranquiçada, tá? Porque esse é o ponto que eu consigo para eu movimentar o meu papel internamente. Então, nada de passar grandes excessos, né, de cola para não fazer bolha, mas eu também não posso passar pouquinha cola, porque senão eu não consigo chegar aonde eu preciso com o meu papel, eu não consigo fazer uma boa colagem, tá? Então, ó, capricha aqui nessa cola. Deixa essa cola bem homogênea aqui, nessa parte de baixo. Se for necessário, retoca os cantinhos, ó, para o pincel escorrer aqui, deslizar, né? Meu pincel precisa deslizar. Passou a cola certinho, aqui, separa a espátula, ó, e a gente vem aqui. Sem titubear. Certo? Sem titubear. Vem aqui, ó. Meio para fora. E olha como já fica super delicada a minha bandeira. Então, cinto aqui, para ver se colou todos os cantinhos, né? Chego nas extremidades aqui. E aí, ela já tá pronta para os retoquinhos, certo? Que a gente vai fazer nessas bordinhas e depois para o verniz. Então, normalmente, a gente vai borrar um pouquinho aqui essa borda. E aí, qual que é a minha dica principal para vocês refazerem? Pega um pincel de cerdas macia, como esse, ó. Que esteja bem preservado, a gente chama assim de fio faca. E venha a favor da peça, ó, fazendo o quê? Retocando. Então, eu não borro pra dentro e eu não borro pra fora.
sempre no sentido da peça. Vocês vão ver que vai dar um acabamento e vai ficar perfeito. Nunca nesse sentido, sempre aqui, ó, a favor. Vir para esse lado aqui, ó, acompanha. Então, enquanto eu tô fazendo esse acabamento por volta dela inteira, eu quero que vocês acompanhem os nossos comerciais sobre a tinta Chalk. Já já a gente volta. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Voltamos. Então, aproveita para printar esta tela, para entrar em contato com o nosso WhatsApp ou procurar lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Vamos então aqui mostrar como envernizar agora a nossa bandeja, que está prontíssima. Então, já coloquei aqui o verniz no meu pratinho. E agora é só passar com o pincel aqui nos cantinhos, de preferência um pincel de cerdas bem macias. E aí depois, ó, eu vou vir com o rolinho. Então, ó, eu faço, vamos dizer assim, um recorte. Como se eu estivesse pintando aí uma parede. Depois eu venho com o rolinho. Os 4 cantos. Olha que bandeja fácil de fazer. Já tem kit separado. Então, se você se animou aí, que seja para ser uma arte terapia, né? Para ser seu momento terapêutico. Para a gente fazer como uma fonte de renda, por que não? Entre lá no nosso site e confira, então, todas as opções. Depois, então, ó, eu venho com o rolinho e vou aplicando. Então, primeiro nas laterais e depois lá no meio. Vamos dar uma secada? E aí eu vou fazer também lá no fundo da minha bandeja. Deixa eu pegar mais produto. Eu vou aplicar o verniz de 2 a 3 camadas, tá? Até que eu perceber que ficou bem homogêneo, ficou bem bonito. Essa opção que eu estou utilizando aqui é a opção do brilhante, tá? Mas vocês encontram esse mesmo produto que eu tô apresentando aqui para vocês na opção fosca, né? Tem gente que gosta de um estilo mais fosco, então pode utilizar também nessa opção. E dessa mesma maneira, então posso deixar secar naturalmente,
ou posso acelerar no secador e no soprador. Então, ó, toda a parte interna e bordas feitas, a gente vai secar para passar nas laterais, combinado? Já vou passar aqui internamente na alça. Aí a gente vai passar por fora. Normalmente por fora, só com o uso do rolinho, já é satisfatório. Então deixa eu fechar aqui o verniz para não causar acidentes. E aqui também da mesma maneira, de 2 a 3 camadas. Então, trabalhem bem o verniz para ele não ficar com excesso, para não ficar, né, esbranquiçado em cores escuras. Com o rolinho é bem fácil de passar. Eu tenho certeza que vocês vão depois amar colocar em algum ambiente, né? Uma peça produzida de maneira bem gostosa. Último lado. E agora é só secar, né? E refazer. Repassar mais uma camadinha bem caprichada. E aí, gostaram? Eu quero agradecer a presença de todos imensamente e, claro, convidá-los para a semana que vem estarmos aqui às quintas-feiras, às 16 horas, com projetinho novo, uma reciclagem com latinha de atum, mas com embelezadores que vão dar outra proposta e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então eu te espero, até a próxima semana!